Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Atlético jogou pela rodada 32 e empatou fora de casa no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, por 1-1. O primeiro gol do jogo foi marcado aos 5 minutos do segundo tempo, golaço de falta de Wellington Rato. O Juventude empatou aos 30 minutos com o lateral paraguaio Oscar Ruiz. Foi o 9º empate do Atlético no campeonato. O time chegou a 30 pontos na competição. O Atlético fez por merecer um resultado melhor? Merecia ter vencido essa partida? Qual a análise que você faz, Kleber Ferreira? André, sincero e honestamente, não merecia. O Atlético empatou com um time ruim, jogando muito mal. O Atlético teve muito domínio de bola no primeiro tempo, pouca criação. O Wellington Rato no meio não disse a que veio nesta partida. Quando ele foi jogar pelo lado, quando a gente espera mais dele, eu particularmente, ele também não foi bem, mas pelo menos cobrou a falta que resultou no gol atleticano. No mais, o Atlético foi um bolo de jogadores sem vontade, sem disposição, com pouca objetividade. O técnico Eduardo Souza, que normalmente é elogiado, hoje acabou fazendo um trabalho de interino. Demorou muito a mexer na equipe. No intervalo, ele deveria ter tirado o Luiz Fernando, que não estava bem na partida. Só foi tirar o Luiz Fernando aos 38 minutos do segundo tempo. Não, o Luiz Fernando terminou o jogo, né? O Luiz Fernando terminou o jogo. Ele não tirou o Luiz Fernando. As alterações dele foi colocar o Jorginho aos 31 do segundo tempo. Foi colocar o Marlon Freitas aos 38 do segundo tempo. Ele tirou o Dudu, que não teve efetividade no jogo, só aos 38 do segundo tempo. Então, ou seja, o Atlético foi um arremedo de time em campo. Aquele time que vinha jogando mal do Campeonato Brasileiro, hoje repetiu aquelas alterações, aquelas atuações. E por isso o time sai com um empate contra um time ruim. Ruim não vou fazer isso com um time ruim. Não vou fazer. Time péssimo, que não tem absolutamente nada e não é à toa, não é por acaso, que já está virtualmente rebaixado, não disputa nada e é o lanterna do campeonato. Kleber Ferreira, os melhores e os piores no Atlético no jogo de hoje. Olha, o Maranhão fez uma partida responsável, segura, como sempre, eu gostei. O goleiro Renan salvou o Atlético no primeiro tempo de tomar 2 gols com 2 grandes defesas. No segundo tempo ele fez mais uma defesa, também outro jogador que teve uma boa presença. Jogador muito seguro, muito tranquilo. Eu também gostei da partida do Gabriel Araras, não entendi por que ele saiu, embora não tenha sido aquele jogador brilhante. Era um jogador que estava com muita vontade de vencer o jogo. O Diego Churin, que é um jogador valente lá na frente, se não é tecnicamente bom, ele é um jogador valente. E no mais, companheiro, não aproveita ninguém. Kleber, agora restam 6 jogos para o Atlético. O Atlético tem pela frente, próximo jogo contra o Ceará em casa, depois o São Paulo fora, o Santos em casa, o Fortaleza fora, o Atlético Paranaense em casa e fecha com o América Mineiro. 3 vezes 6, 18. Dá para chegar aos 48. Dá para chegar, mas aí é preciso ter time, né? É preciso ter vontade, é preciso ter determinação. O Atlético não teve isso hoje diante do Juventude. Menosprezou o adversário. O time acabou excessivamente displicente, excessivamente mal conduzido dentro e fora de campo. Dentro de campo, o capitão Churin não fez os jogadores atleticanos correrem atrás da bola com a vontade necessária. Fora de campo, o técnico Eduardo Souza não se acertou com as alterações que precisava fazer. Ele teria de mudar o time, não tinha saída, ele teria de mudar o time. O time foi mal no primeiro tempo, ele volta com a mesma equipe para o segundo tempo. Que lógica é essa? Ele estava esperando o quê? Se você repete os personagens, você só pode esperar o mesmo resultado. E foi o que aconteceu com o Atlético. Então o Atlético precisa mudar muita coisa para o jogo contra o Ceará. E agora é preciso torcer para que o Atlético revista aquele espírito de time competitivo outra vez para tentar permanecer na Série A. Quem se complicou foi o próprio Atlético, porque perder pontos para a equipe do Juventude não é normal. Alguém pode falar, mas o Juventude jogou o jogo que ele não jogou ainda na Série A, o que é uma verdade, e mesmo assim não jogou nada. Próximo jogo do Atlético, domingo,
que vem, 18 horas, estádio Antônio Ascioli contra o Ceará. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, deixa eu dar uma conferida aqui nos jogos, né? Os jogos que já encerraram, os jogos que tem jogo no intervalo. Encerrou o jogo do Juventude contra o Atlético. Tá terminando o jogo Botafogo e Internacional. O Internacional vai vencendo por 1-0. Mais cedo tivemos o Ceará 1-1 com Cuiabá. Palmeiras 0-0 com o São Paulo. No intervalo, o Fluminense vai vencendo o Avaí por 2-0. E no intervalo, clássico lá em Curitiba, o Atletiba 0-0, Atlético Paranaense e Curitiba. Detalhe é que até agora na rodada, nenhuma vitória de mandante, né? Temos 1, 2, 3, um quarto empate em andamento, 3 empates já confirmados, né? Dos 6 jogos de hoje, 4 empates e 2 visitantes vencendo, né? Terminou agora, o Internacional ganhou do Botafogo 1-0. Botafogo está seguindo a sina no campeonato de ganhar fora e perder em casa. É impressionante. E no primeiro turno, por exemplo, a única partida que o Internacional perdeu no campeonato do Beira-Rio foi para o Botafogo, mas agora desconta lá no Rio de Janeiro. E o Avaí perdendo em casa para a equipe do Fluminense. Então essa a situação da rodada neste momento do Campeonato Brasileiro.